O método Blessington foi um episódio de televisão familiar de qualidade que foi transmitido em 15 de novembro de 1959. A série chamava-se Alfred Hitchcock Presents. Sim, o mesmo Alfred Hitchcock, que realizou filmes como Psycho e Os Pássaros. De qualquer forma, neste episódio, a família discute com o pai sobre por que ele precisa ir à igreja, enquanto o pai explica que não queria ir à igreja no domingo. Dê uma olhada em toda a cena e diga-me se consegue ver algo que eu não tenha notado. Minha nossa, que manhã linda! Querido, tu ainda não te vestiste? Vais chegar atrasado à igreja. Não vou. Não vais? Por quê, John? Não perdeste uma missa em 20 anos? Não vou. Posso perguntar por quê? Vou pescar. Dizes o quê? Bem, não fiques assim alarmado. Mas pai, vais ser preso. Não sabes que aprovaram uma nova lei proibindo pescar ao domingo? Quem aprovou isto? Na semana passada, a Liga pela Democracia dos Idosos aprovou-a. É verdade, e agora toda a gente tem de ir à igreja. Mas avô não vai à igreja. É porque ele tem um atestado de saúde. Se fores suficientemente velho, podes obter um atestado de saúde e não tens de ir. É por isso que não há ninguém na rua na manhã de domingo. Não tinha reparado nisso. Bem, claro que não. Sempre foste à igreja. Não importa. Está decidido? Vou pescar. Ah, sério, papá? Agora não fiquem todos tão alarmados. Não precisam de chamar um advogado e internar-me. Vou comer uma grande pizza de panquecas frescas e fofas, cobri-las com xarope dourado e reluzente e depois vou pescar. Bem, crianças, vamos à igreja. A maioria das pessoas não se dá conta, mas em breve a vida vai imitar a arte. Isto porque estamos prestes a ver algo que a Heritage Foundation está a preparar, enquanto apela a um dia uniforme de descanso. Olhando para isto novamente, acho que todos nós precisamos de nos colocar a pergunta: isto é mesmo a sério? A sério? Será que a vida vai mesmo imitar a arte? Os adventistas do sétimo dia têm dito durante anos que isso é absolutamente verdade. Ensinamos que na América seriam aprovadas leis obrigando as pessoas a cessar certas atividades ao domingo e a ir à igreja ao domingo, exatamente como naquele vídeo. É interessante notar que, mesmo neste episódio de 1959, a única coisa que dispensava alguém de ter de ir à igreja ao domingo era um certificado de má saúde. Ponto final. Da perspectiva cinematográfica fictícia de Alfred Hitchcock. Quando ele olhou 30 anos para o futuro, viu uma sociedade em que a sacralidade do domingo seria imposta. Mas certamente não acredito que isto seja ficção. Ainda mais agora, porque a Heritage Foundation acabou de divulgar este documento a 8 de janeiro de 2026, intitulado Salvando a América ao Salvar a Família. Deixe-me mostrar-vos o que ele diz. O estado da família americana está em crise, com uma taxa de casamento baixa, uma taxa de fecundidade baixa e uma epidemia de lares desfeitos. Sem a formação e estabilidade das famílias, a América não sobreviverá. A Heritage Foundation está a preparar algo, porque esse documento indica que eles querem examinar o estado atual da família americana, juntamente com soluções inovadoras para encorajar a formação de famílias. Agora, não perca isto. A Heritage Foundation identificou um problema com a família e afirmou que tem algumas soluções. E num momento vou mostrar-lhe algumas dessas soluções.
Mas primeiro preciso mostrar-lhe uma ligação entre o ano deste episódio e o ano em que a Heritage Foundation realmente ganhou destaque. O episódio, de acordo com a IMDb, passa-se no futuro ano de 1980. Esta coincidência temporal é importante porque foi por volta desta altura, em 1980, que esta organização religiosa ganhou proeminência na América. Mas não se limite a acreditar na minha palavra, veja por si mesmo. Quero levar-vos de volta a 1980. Ronald Reagan acabava de vencer as eleições presidenciais. Um jovem grupo de investigação política e think tank chamado Heritage Foundation publicou de forma independente um plano, e a intenção desse plano era pressionar a nova administração republicana a ir mais para a direita e introduzir uma ideologia mais conservadora na Casa Branca. O plano chamava-se Mandato para a Liderança e era um colosso, 20 volumes, 3.000 páginas, literalmente milhares de ideias apresentadas para a administração Reagan adotar. Essas 3.000 páginas foram mais tarde condensadas numa simples coleção de 1.000 páginas e eventualmente publicadas como um livro. Reagan acabou por pedir à Heritage Foundation que desse uma cópia a cada membro do Congresso e rapidamente este livro tornou-se um best-seller a nível nacional. Isso foi escrito há quase 44 anos. A Heritage Foundation estima que no prazo de um ano, após entregar o seu primeiro mandato para a liderança em 1980, a administração Reagan já tinha implementado 60% das suas mais de 2.000 propostas. Como eu disse, coincidentemente, é o mesmo ano em que Alfred Hitchcock profetizou na televisão que uma lei dominical seria aprovada. Surge uma organização religiosa em destaque que efetivamente queria tomar as rédeas do governo. E tomaram as rédeas, porque este era o resultado estimado deste movimento. Você ouviu por si mesmo. Num ano, até 60% dos mandatos deste documento foram implementados pela administração Reagan, que, curiosamente, tinha este slogan quando se candidatou. Isso mesmo, tornar a América grande outra vez. Não conseguiria inventar estas coisas mesmo que tentasse. Mas a história vai mais a fundo. Obviamente, o paralelo inicial é claro. Em 1980, foi vamos tornar a América grande outra vez. E novamente, em 2024, foi tornar a América grande outra vez. Novamente. E agora, a Heritage Foundation é acrescentada mais uma vez. Sob Ronald Reagan, em 1980, foi lançado o mandato para a liderança pela Heritage Foundation. Em 2025, houve outro mandato para a liderança, que acabou por se tornar a base para o projeto 2025. Sou eu? Ou vocês também veem um padrão aqui? E só para tornar a coincidência profética, ou devo dizer o cumprimento profético ainda mais claro, vamos analisar o mandato do projeto 2025 para a liderança, para descobrir que percentagem, se houver, foi implementada pela administração Trump. Isto diz que o progresso está em 51%. Admito que é um pouco mais lento do que o que aconteceu sob a administração Reagan. Mas o que é mais preocupante é uma das soluções propostas pela Heritage Foundation para restaurar a família americana. No documento que mencionei anteriormente, eles disseram o seguinte, na seção intitulada Um Dia de Descanso Uniforme. Diz: assim como as leis de zoneamento permitem que uma comunidade determine onde se podem operar certos negócios, as leis Jesus refletem os julgamentos locais sobre quando se podem operar certos negócios. No caso de McGowan e Maryland, a Suprema Corte decidiu por 8 votos a 1 que as leis de encerramento ao domingo, que incluem o propósito de proporcionar um dia de descanso uniforme,
são constitucionais e podem acomodar o fato de que a maioria das pessoas que tiram um dia de descanso por motivos religiosos o faz ao domingo. E é aqui que a linguagem começa a parecer inofensiva, mesmo antes de deixar de o ser. Aqui estão a comparar as leis azuis com as leis de zoneamento para edifícios, indicando que ambos servem um propósito importante para a segurança e o funcionamento da sociedade. Segue-se dizendo, um dia uniforme de descanso que limite a atividade comercial pode fornecer limites temporais que ajudam as comunidades a reservar tempo para observância religiosa, reuniões familiares, atividades ao ar livre e descanso. Uma base estável de investigação mostra que estas práticas estão correlacionadas com uma melhor saúde mental, laços sociais mais fortes e estruturas familiares mais estáveis. Ao restaurar um ritmo comum de descanso e reflexão, as leis comunitárias de descanso poderiam ajudar a inverter a tendência de desorientação espiritual e fomentar os hábitos sociais necessários para que as comunidades se coesem e prosperem. Estás a perceber o padrão aqui? Eles chamam-lhe leis de descanso comunitário, mas é simples. O dia comunitário uniforme que eles querem é o domingo. Por isso, basta trocar as palavras e a lei de descanso comunitário que eles querem é, na verdade, uma lei do domingo. Eles querem restaurar a América, querem torná-la grande novamente, e um domingo uniforme de descanso é uma das maneiras que eles imaginam para que isso aconteça. Quero ler outra das declarações do recente documento da Heritage Foundation. Eles concluem dizendo: apesar da cultura de disponibilidade imediata, o Serviço Postal dos Estados Unidos não entrega correspondência regular aos domingos. A maioria dos desportos juvenis organizados evita competições aos domingos e a maioria dos bancos está encerados aos domingos. A popular cadeia Chick-fil-A fecha os seus restaurantes aos domingos para benefício dos seus trabalhadores e das suas famílias. Quando se formam novas comunidades planeadas ou comunidades em transição, devem considerar a adição de dias de descanso como parte dos seus planos gerais para uma vida comunitária equilibrada e próspera. E além disso, parece que o Chick-fil-A não passou despercebido pelos escritores deste documento, e em breve poderemos começar a ouvir mais músicas como esta a tocar nos nossos serviços de streaming. Fechar no domingo. Você é o meu Chick-fil-A. Fique com a sua família. Então, por que eles estão interessados nisto? Exatamente o que estão a tentar alcançar? Como eu disse, eles estão desesperados para corrigir a sociedade. E é exatamente este tipo de pensamento que é expresso no grande conflito relativamente ao domingo e à visão da moralidade. Diz o seguinte: aqueles que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, quebrando as barreiras morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e provocando ou atraindo os juízos de Deus sobre a terra. Os seus escrúpulos de consciência serão considerados teimosia, obstinação e desprezo pela autoridade. Serão acusados de falta de lealdade para com o governo. O mesmo sentimento que liga a sacralidade do domingo ao bem-estar da sociedade era predominante no final do século XIX, quando a National Reform Association procurava usar vários meios para implementar a sacralidade do domingo. O que é mais inquietante não é que isto tenha acontecido antes, mas quão familiar nos parece agora o raciocínio. Isto não é novidade. É certo que houve uma pausa ou um período de silêncio relativamente a estas reivindicações de forma vocal nos Estados Unidos. No entanto, cada vez mais isto está a tornar-se uma questão e precisamos de conversar sobre isto. Mas além do foco na moralidade para o aperfeiçoamento da sociedade,
há algo mais por trás deste movimento. Essencialmente, à superfície, parece que estão simplesmente a tentar restaurar a moralidade da sociedade, mas por baixo há algo mais a acontecer do que simplesmente uma lei dominical. A questão é que existem grupos de cristãos que querem ver Jesus sentado no trono deste país e eles estão dispostos a fazer o que for necessário para que isto aconteça. O que ouvimos é que eles estão a fazer isto pela estabilidade da sociedade, mas na realidade trata-se de poder, particularmente de poder governativo sobre a sociedade. E esta afirmação em nome do melhoramento da sociedade é, em princípio, a mesma coisa que aconteceu na Guerra do Céu. Dê uma olhada nesta declaração do grande conflito que explica como que isto aconteceu. Diz o seguinte: a política de Satanás neste conflito final com o povo de Deus é a mesma que ele empregou na abertura do grande conflito no céu. Ele professava estar a tentar promover a estabilidade do governo divino, enquanto secretamente empenhava todos os esforços para assegurar a sua derrubada. Espero que estejam a compreender tudo isto. Para executar os seus planos de tomar o governo do céu, a política de Satanás era professar que procurava a estabilidade do governo, ou poderíamos dizer, a estabilidade da sociedade. Não acredito que a palavra política seja por acaso aqui. Acredito que é inspiração divina que nos permite saber que haverá políticas implementadas por indivíduos no fim dos tempos que também alegarão procurar a estabilidade da nação, enquanto que, na realidade, procuram tomar o controle do governo. Este controle está encapsulado nas imagens do Apocalipse 17, que mostra uma mulher montada numa besta. E como muitos de vocês já sabem, a mulher representa a igreja e a besta representa o Estado. Neste caso, é uma representação direta de como o catolicismo romano tem controlado os poderes do Estado ao longo dos séculos. Mas, vendo que o Apocalipse 17 se refere ao fato de esta mulher ser a mãe das meretrizes, podemos entender que as filhas desta mulher, tal como a sua mãe, também procurarão assumir as rédeas do governo. Quando estas organizações dizem que querem curar a família e curar a nação, pode soar muito bonito, mas na realidade estão realmente a tentar cristianizar o país. E isso é evidente a partir do seu próprio documento. Diz: a frequência à igreja nos Estados Unidos entrou em colapso nos últimos 50 anos, com consequências profundas para indivíduos, famílias e sociedade em geral. Em 1975, mais de um terço dos adultos americanos frequentavam os cultos semanalmente. Hoje, esse número caiu para apenas 1 em cada 5. Espero que estejam a ver isto. A principal parte destes movimentos é fazer com que as pessoas voltem a esses bancos da igreja. É para impedir o pai de tentar ir pescar aos domingos. É para tentar que nós façamos o mesmo também. É por isso que, apesar do que dizem, apesar da realidade de que sempre afirmam que haverá liberdade religiosa, sem ninguém ser obrigado, ainda assim, tudo acaba sempre por voltar ao domingo. Além disso, é necessário compreender que eles estão a lutar uma guerra sobre a qual continuarei a falar, porque quero mesmo que você perceba. Quero mesmo que compreenda qual é a questão principal no fim dos tempos. Pode ver a guerra nesta sessão intitulada O Declínio da Frequência à Igreja. Tem este gráfico para mostrar o declínio da frequência ao longo das últimas décadas. Agora, por favor, preste atenção, porque quero ver se consegue apanhar a palavra-chave antes de eu lhe dizer qual é. Esta é a sua síntese sobre o motivo pelo qual o declínio na frequência à igreja tem vindo a acontecer na América. Eles dizem: não existe uma única explicação para o declínio da religiosidade na América. No entanto, o crescente alinhamento da identidade política liberal com secularismo
durante os anos 1990 e 2000, levou a uma separação da religião organizada. Pessoas com tendências liberais desligaram-se em números muito maiores do que os autodenominados conservadores. As diferenças são agora notavelmente acentuadas. Segue-se dizendo, um dos maiores obstáculos que os americanos religiosos devem enfrentar, no entanto, é o secularismo cultural generalizado imposto pelo governo. Espero que tenha percebido aquela palavra, secularismo. Esta classe de pessoas vê o secularismo como o inimigo que deve ser derrotado. O secularismo é a ideologia de remover Deus de tudo na sociedade, incluindo do governo. Para muitas pessoas, a solução para o secularismo imposto pelo governo é o cristianismo imposto pelo governo, também conhecido como romanismo. Liberal versus conservador, secularista versus cristão. Ambos os lados acreditam que estão certos e ambos os lados, dado tempo suficiente, justificariam a sua força. A única diferença é qual lado a história e a profecia dizem que terá o poder. Curiosamente, imediatamente após esta sessão sobre lidar com a frequência, a igreja e o secularismo, há uma sessão intitulada Respeito pela Consciência e Liberdade Religiosa. Por um lado, estão a dizer que querem proteger a liberdade religiosa, o que, sinceramente, parece limitar-se a proteger apenas a liberdade religiosa dos cristãos, já que estavam ansiosos por salientar que a maioria das pessoas que tiram um dia de descanso por motivos religiosos faz ao domingo. Por favor, não perca isto. Logo a seguir a esta sessão sobre a proteção da liberdade de consciência, ironicamente, está a sessão que apoia um dia uniforme de adoração, obviamente sendo o domingo. Historicamente, quando isto aconteceu no Sacro Império Romano, estas leis dominicais passaram a fazer parte da lei governamental para a adoração obrigatória ao domingo, particularmente por volta do ano 800 d.C., quando foi realmente solidificado após séculos de ameaças e coerção. Enquanto falamos sobre estas questões, muitas vezes recebo comentários de muitas pessoas dizendo que isto nunca vai acontecer nos Estados Unidos e que isto não passa de paranoia religiosa por parte dos adventistas do sétimo dia. No entanto, neste ponto, bastante honestamente, qualquer pessoa que esteja a olhar para o que está a acontecer e acreditar que isto é fictício, perdeu, na minha opinião, toda a credibilidade e pode estar a agir de forma intelectualmente desonesta. É claro que existem poderes a atuar neste país que, obviamente, querem cristianizar a América e querem que essa cristianização da América seja marcada com um dia de descanso uniforme. Esse dia de descanso uniforme não será segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira ou sábado. Será de fato domingo, porque foi exatamente isso que aconteceu no Sacro Império Romano com a primeira besta do Apocalipse 13. E é exatamente isso que acontecerá novamente quando a imagem desse império for formada. O que estou a ver neste último documento da Heritage Foundation é outra abordagem para a sua campanha de implementar a sacralidade do domingo. No documento Projeto 2025, a proposta foi avançada através do trabalho e da concessão de um dia de folga aos trabalhadores. E agora, neste documento, a abordagem é promovida através da família. É interessante que, no Projeto 2025, eles disseram que seriam feitas exceções para aqueles que guardam sábado, tal como as exceções para a avó. Mas a realidade continua a ser a mesma. No fim do dia, tudo acaba sempre para voltar ao domingo. E posso dizer com certeza que, eventualmente, não haverá isenções. Como disse, à primeira vista, a família e um dia de descanso são de fato causas dignas. Mas, infelizmente, vai acabar por se tornar numa causa muito indigna, com homens e mulheres sendo brigados, exatamente como vimos naquele episódio de Alfred Hitchcock Presents.
quando a sociedade se parece exatamente assim. Esta é a imagem da América que muitos desejam, onde famílias cristãs saudáveis vão todas juntas à igreja, sem atividades ao domingo, sejam elas voluntárias ou obrigatórias. E prometo-vos que não estou a escolher um lado político nesta discussão. Como aqueles de vocês que têm acompanhado este canal há algum tempo sabem, digo sempre que o meu desgosto pela esquerda e pela direita é bastante igual. Nestes momentos em que a velocidade da profecia está a acelerar, nestes momentos em que, em breve, a única forma de a avó poder faltar à igreja ao domingo será ter um certificado de saúde ou de doença, quero encorajar-vos, irmãos, a partilhar estes folhetos digitais com outros, porque não somos apenas supostos a cruzar os braços, a esperar e a não fazer nada enquanto todas estas coisas acontecem. As pessoas precisam compreender que existe um Deus. Elas precisam compreender que existe um Deus que não força nem coage as pessoas a o adorarem. Embora existam muitos cristãos que estão a deturpar Deus, fazendo-o parecer assim, precisa haver um grupo de pessoas, um grupo de cristãos, missionários, ouso dizer, um remanescente que compreenda o caráter de Deus e se manifeste contra esses avanços lentos e constantes para implementar a ideologia do romanismo, formando uma união entre igreja e Estado. É a minha oração que compreendas a importância destas questões e que percebas que há, de fato, cristãos de várias denominações que também entendem que as nossas vozes precisam de ser ouvidas neste assunto do sábado. Um agradecimento especial aos judeus messiânicos que guardam sábado, aos batistas do sétimo dia e aos outros que guardam sábado que têm estado conosco nesta jornada. Tenho reparado em alguns dos vossos comentários na seção de comentários e só quero que saibam que vos vejo e vos respeito. É claro para mim que a invasão dos poderes religiosos para controlar o governo tem sido contida há mais de 40 anos, ou, na realidade, no caso da Associação Nacional de Reforma, devemos dizer, há mais de 140 anos. E não sei quanto a vocês, mas estes temas estão a ser repetidos. E há uma necessidade de mais pessoas se manifestarem e falarem com humildade e força cristãs. Que Deus nos abençoe enquanto fazemos a nossa parte, por mais pequeno ou grande que seja. Portanto, procuremos todos conhecer este Deus da liberdade por nós mesmos e representá-lo adequadamente. Deus vos abençoe.